Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão atentos para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Sei que os teus olhos e eu vou ver o impossível na minha vida acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos, meus sonhos, seus planos, seus sonhos jamais serão frustrados. Minha esperança está no nosso Deus poderoso, que vai fazer o impossível e o impossível acontecer nas nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Vamos meditar na boa palavra de Deus e que está aqui neste domingo, dia 1º de março de 2026. Estamos aqui neste primeiro domingo. No segundo domingo participaremos da Santa Ceia. Domingo que vem tem a Santa Ceia. O próprio Jesus diz, Senhor Jesus diz, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Diz o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus Jesus diz. Neste domingo dos Filhos de Deus, onde vamos meditar em Tiago, capítulo 1, do 1 ao 8, e Tiago 4, 8, e Marcos 11, 24. No nome de Jesus Cristo, que nós precisamos aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, para termos paz para a nossa alma e vida com abundância, que só o nosso Deus poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, pode nos conceder. No nome de Jesus Cristo. Vamos meditar. Aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago pede saúde para o seu povo, E diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Aqui diz tentações, significa provações, pode significar provações e tribulações, e refere-se às lutas que o crente experimenta em sua jornada de fé. Neste sentido, o Senhor nos ensina que essas circunstâncias têm por objetivo provar a nossa fé, a nossa confiança nele, nossa confiança em Deus. Por isso, irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Temos que não aceitar, as tentações, as coisas, não cair, ficar alertos para não cair em várias tentações, porque as tentações vêm, as coisas, as provas vêm, as lutas vêm, mas nós devemos estar firmes e não aceitar o que não agrada a Deus, que não vai fazer bem para nós. Diz mais aqui, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A paciência faz parte. Precisamos ter paciência
né? Com fé em Deus, paciência em Deus, paciência com fé em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito em e perfeitos, sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Então temos que, em Deus, com Deus, nós podemos ser perfeitos. Com a fé em Deus, a paciência, ele diz que nós adquiriremos perfeição, né? Ele nos concederá. Tende, porém, a paciência, a sua obra perfeita. A paciência, ela nos conduz às obras perfeitas. A impaciência nos atrapalha, né? Não nos deixa nós fazermos as obras perfeitas. Então, que Deus venha nos abençoar, nos concedendo bastante paciência e fé, confiança, fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Nós não precisamos ver Deus, porque nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe, que o ama, que Ele ouve e nos concede e nos abençoa e nos ama. Nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe, que Ele está lá no terceiro céu e Ele não nada passa despercebido por Ele. E Ele tem trabalhado em nosso favor desde a criação, cuidando, nos protegendo, nos ajudando na nossa caminhada aqui nessa terra e nos preparando para morar com Ele para todo sempre. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. A pessoa que consegue ser perfeito e completo torna-se uma pessoa que agrada a Deus e faz as coisas certas, sem falta de coisa alguma, né? Deus nos ensinando. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança ao rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se precisar de o que nós precisarmos, precisamos pedir para Deus, devemos pedir para Deus, porque Deus é todo-poderoso, Ele não tem falta de nada. E tudo que nós, ser humano, precisamos, Ele tem para nos conceder. Se tivermos que pedir algo, pedir ao Deus do céu, ao Papai do céu, ao Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, que está mais vivo que eu, que todos os seres humanos. Ele vive. E Jesus também morreu por nós, pagou o preço, nos resgatou, nos abençoou totalmente e completamente e subiu ao céu. Ele está mais vivo que eu também, que todo o ser humano. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são vivos, deuses vivos, poderosos, tremendamente poderosos, em todos os sentidos. Então, se precisarmos, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Liberalmente Jesus conquistou o direito de todos, liberalmente a todos, e ele libera toda a sabedoria para quem pede a Deus. O próprio Jesus falando. Aqui Tiago
aprendeu com Jesus, ouviu Jesus, os ensinamentos de Jesus, escreveu o que Jesus ensinou, e nós estamos aprendendo todos os dias com quem aprendeu com Jesus e podem nos ensinar. Discípulo, servo de Deus, Tiago. Meu menino tem o nome de Tiago, Tiago Luiz Pereira. É uma bênção de filho. Concedeu agora a minha nora. Agora eles tornaram família mesmo. Deus concedeu um filho lindo, o Luca, né? Menino lindo, filho lindo para eles. Agora eles têm a família completa. Tem Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a família completa. Que Deus seja um muro de fogo em derredor deles, do lar deles, cuidando, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, e concedendo bênção, saúde e toda sorte de bênção a eles, em nome de Jesus Cristo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e lhe concederá. Ele não falha, nunca falhou e jamais falhará. Você pedir com fé, ele vai conceder com certeza. Mas vai conceder só o que é necessário, só o que você precisa. Ele não vai dar além para você se perder. Deus é sábio, Deus nos ama, Deus nos cuida, nos protege. Peça, porém, com fé. Tem que pedir com fé. E fé, e logo daqui um pouquinho, desacredita. Não pode deixar a incredulidade tomar conta do teu coração, tomar conta do teu ser. Não, por alguma coisa. Isso é forte. É muito forte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se pedir duvidando, não receberá. Se pedir com dúvida não é certeza. E sem certeza, sem fé e certeza, não recebe nada de Deus. Por isso que tem muitos e muitas que não estão recebendo de Deus. Porque não acreditam não acredito 100%. Não aprenderam a acreditar verdadeiramente 100%. Porque se não tiver a fé verdadeira, se não pedir com fé, não crer com fé, não tem como receber. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o próprio Deus que diz, sem fé. Então, com fé, com bastante fé, com pouca fé, ou com média fé, ou com mínima fé, mas tem que ter fé. Fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Precisa ter fé pelo menos do tamanho de um grãozinho né? O grãozinho de mostarda é a menor semente das hortaliças. Mas quando plantada, ela dá uma árvore que até os pássaros fazem ninho nela. Então, o que Deus quer dizer com isto? Que a fé, ela é pequenininha assim, ela é um tamanhozinho do grão de mostarda, mas ela pode ficar tão grande que você pode, com a sua fé e o seu falar, fazer um câncer desaparecer, fazer uma doença desaparecer do corpo de uma pessoa. A fé é poderosa. A fé em Deus é poderosa para fazer milagres, prodígios, maravilhas e muito mais, muito e muito mais. Mas sem fé, diz aqui, o homem, sem fé não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Sem fé, essa é muito forte essa palavra.
Sem fé, não pense o homem ou a mulher que vai receber alguma coisa de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra, é o verbo, é Deus que está falando aqui. Ó. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante é. Uma hora crê e outra hora não crê. Isso é inconstante. Uma hora crê e a outra hora não crê. Não pense essa pessoa que não tem uma fé firmada em Deus, que crê verdadeiramente em Deus, vai receber algo de Deus. Só por misericórdia de Deus, pela misericórdia dele que dura para sempre, né? Que ele conceda alguma coisa por misericórdia, porque ele é um Deus misericordioso, amoroso, bondoso, glorioso, majestoso, tremendo em amor, um amor tremendo por cada nós, amor sincero, verdadeiro. Que amor é esse que mudou a minha sorte? Ele muda a sorte, muda a vida, muda tudo. Para muito melhor daquelas pessoas que creem nele. Também vamos meditar agora em Tiago capítulo 4. Vamos à frente um pouco. Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Para adquirir fé, precisa chegar a Deus. E você se chegando a Deus, ele se chegará a você. E diz mais aqui: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Ele nos ensinando aqui. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Você dá um passo para chegar a Deus. Se chegar a Deus, ele dá 10, 20, 50, 100 para chegar e te abraçar e te ajudar. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Limpai, purificai o coração. Temos que purificar o coração. Tirar as impurezas. A ira, a raiva, o ódio, a mágoa. Traz para si doenças, terríveis doenças. A mágoa no coração da pessoa, na alma da pessoa, ela faz vir várias doenças. A mágoa é terrível. O ódio, a mágoa, o ressentimento, o não perdão, isso traz muito prejuízo ao ser humano. E Jesus, Deus quer tirar a mágoa, a amargura. E tirando a mágoa, eliminando com a mágoa, traz saúde ao corpo, traz vida de Deus ao corpo do ser humano. Por isso Deus aqui diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, o coração, a alma, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Temos que purificar o coração, tirar as imundícias, as lepras que tem no coração. Essas lepras trazem muitas doenças. Lepra da mágoa, do ressentimento,
do não perdão, né? Que a pessoa não perdoa o seu próximo, não perdoa os outros, fica carregando aquela coisa, aquele peso, aquela coisa ruim, e se enchendo de enfermidades, de doenças, porque é o que a mágoa traz, o que é o não, a mágoa traz é muita enfermidade para o ser humano, e devemos de se despir, eliminar, aniquilar essas mágoas, e só aniquilam, destrói essas mágoas, pedindo perdão a Deus e perdoando o seu próximo, se ele ou ela lhe magoou, perdoando. Quando você perdoa, você liberta a outra pessoa da mesma prisão do diabo, porque o diabo aprisiona, arruma briguinha, confusão para as pessoas se encherem de mágoa, de amargura, de ódio, para as pessoas o nosso coração, purificar a nossa alma, fortalecer a nossa alma com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Também vamos meditar em Marcos capítulo 11, 24. Marcos é o segundo livro, Mateus, Marcos. É isso que precisamos. Ter fé, crer que Deus pode. Deus já fez muito em nossas vidas, a mais, e cada vez o que era bom para eles. Então, a Bíblia verdadeira não é que não foi aumentado um tio e nem diminuído um iu, nem uma palavrinha. Verdadeiras, a mais verdadeira. Eu não sei de tudo, mas eu me esforço para aprender, saber da verdade, porque tem muitas Bíblias aí feitas por mão de homens que escreveram conforme a sua vontade, não a vontade de Deus. Então temos que ficar alerta, vigiai e orai. Deus, obrigado, estou na tua presença. E a tua palavra hoje nos falou da fé, que precisamos ter fé em Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe. É galardoador, abençoador, protetor, fortaleza daqueles que o amam, daqueles que creem, acreditam nele e no seu Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo deles, que tem feito tudo por nós, nos trabalhado todos esses 24 horas por dia, cuidando, protegendo, nos livrando, para nos manter nós vivos, em vida, para trilharmos, caminharmos nessa terra e adquirir a salvação. Esse Deus é muito bom, Ele é demais de bom, Ele é tremendo em ajudar-nos, porque Ele é o verdadeiro amor, Ele que nos amou primeiro. Senhor, que nós venhamos, a humanidade venha se converter dos seus maus caminhos e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas. Que as famílias venham a querer, que o remanescente venha venham crescer na terra, os remanescentes do Senhor, que o Senhor venha agir poderosamente, resgatando, salvando a humanidade, Senhor. Que o ser humano venha atinar em querer o Senhor antes de partir, porque se partir sem o Senhor, sem andar nos teus caminhos, sem ser transformado em filhos, em filhas verdadeiras, não vão poder morar com o Senhor. Só os filhos verdadeiros e as filhas verdadeiras morarão com o Senhor para todo sempre. Então que na terra a humanidade venha
aprender que sem o Senhor não dá para viver. Senhor, eu abençoo a todas as famílias, abençoo a minha família, a família da minha esposa, abençoe as suas famílias, as famílias dos meus familiares, vocês e os seus familiares, com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que você tenha saúde, que você tenha paz, que você tenha sabedoria. E se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele lhe concederá. No nome de Jesus Cristo, mas peça com fé, certeza que Ele vai lhe abençoar, porque Ele sempre abençoou e abençoará, porque Ele sempre, quando você pediu e Ele ouviu e lhe concedeu. É esse Deus que o ser humano precisa pedir, para um Deus vivo, todo-poderoso, que tem tudo e muito mais para nos conceder. Senhor, eu abençoo o almoço delas, o descanso da tarde, o sono da noite, sem um sono abençoado, o sono do justo, um sono de descanso para a mente, para a alma, para o corpo. Senhor, tenham e segunda-feira, 19h30, prosperidade. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. Fique na paz, abraços, abraços, abraços.